Muito bem, meus irmãos. Segundo ponto da lição. Na história da igreja, têm sido adotados vários métodos de interpretação no que concerne às escrituras proféticas. Eles têm produzido explicações e posições que obrigam os cristãos a serem cautelosos. Há ideias divergentes, por exemplo, com respeito ao arrebatamento da igreja. Alguns admitem antes e outros creem que se dará no meio da grande tribulação. Outros também dizem que o arrebatamento da igreja se dará no período pós-tribulação. E é preciso que o cristão possa observar com cautela o que as escrituras sagradas dizem a respeito. As teorias são várias, mas precisamos ser definidos sobre o assunto. Para isso, dois métodos de interpretação devem merecer a nossa atenção. O primeiro método é o método alegórico ou figurado. Muito bem. Alguns teólogos, que são os estudiosos da palavra de Deus, homens que se debruçam para estudar a palavra, há uma divergência entre eles sobre essa questão. E eles dizem o seguinte: qualquer declaração de fato supostos que admitem interpretação literal, mas que requer também uma interpretação moral ou figurada. Quando interpretamos uma profecia bíblica, sem atentarmos para o seu sentido real, figurado ou literal, negamos o seu valor histórico, dando uma interpretação de só menos importância. Nós precisamos observar a profecia bíblica e nos debruçarmos se essa profecia está no sentido literal, no sentido real ou figurado. E é importante que nós não separemos um versículo isolado para interpretar todo um contexto bíblico. Corremos um risco aí de, se assim fizermos, interpretar de forma equivocada, de forma errada, o que realmente o profeta, o homem de Deus, a Escritura está realmente a nos dizer. Corremos o risco de anular a revelação de Deus naquela profecia. Daí, as palavras e os eventos proféticos perderem o significado para alguns cristãos, porque interpretaram de forma equivocada, de forma errada. E o que é real, eles jogaram por terra. Muitos caem nesse erro. Muito bem. Tenhamos cuidado com interpretações feitas superficialmente, ao bel prazer das especulações do intérprete, com ideias próprias ou ao que lhe parece razoável. Temos que ter muito cuidado nisso, viu, irmãos? Temos que ter muito cuidado. Pessoa interpretar uma profecia bíblica ao seu bel prazer, não é? E aí corre-se um risco de aquele texto da Escritura ser realmente ignorado e não ter o sentido real para a igreja. Declarações como "eu penso que é isso", ou "eu sinto que é isso". Olha, irmãos, quando Deus revela, está revelado. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então, não dê ouvido a uma pessoa quando ela diz: olha, eu acho que esse texto diz assim, e joga para a igreja. Não. Fique já atento a essas coisas, tá bom? Então, essas palavras, essas frases são típicas de interpretações vaidosas, irresponsáveis e vazias de temor a Deus. Portanto, o método alegórico deve ser utilizado corretamente. Paulo utilizou em Gálatas capítulo 4, versículo 21 ao 31.
ele tomou as figuras ilustradas no texto com fatos literais da antiga dispensação, mas apresentando-os como sombras de eventos futuros. Vamos ler isso aqui, Gálatas. Abra sua Bíblia no livro, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 21 ao 31. Ele toma duas mulheres, Sara, esposa de Abraão, e Agar, mãe de Ismael, a serva de Sara, para trazer para nós uma revelação, não é, importante sobre a vontade de Deus, sobre os dois concertos, os dois pactos. Isso aqui é uma alegoria, mas que tem uma real exposição do que Paulo estava nos dizendo. Dizemos-os, pois, dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre, da sua esposa. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, vontade humana. Não é? Os irmãos sabem da história aí de Agar, não vou entrar em detalhes, né? Vontade humana, não era vontade de Deus aquilo, mas foi a vontade humana do homem. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, de Sara, por promessa de Deus. O que se entende por alegoria, comparação, tipo uma parábola, porque estes são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, Jerusalém terrestre, pois é escrava com seus filhos, tem domínio humano em Jerusalém. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Então Paulo vai fazer essa comparação das duas mulheres, e ele diz, uma escrava, Jerusalém, a que recebeu a lei, e a outra, Jerusalém celeste, a do pacto, a da promessa, que gera filhos para a liberdade, que é a igreja, que são os santos. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, filhos da liberdade em Cristo, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, que era Ismael, perseguia o que era segundo o Espírito, segundo a promessa, segundo a vontade de Deus, que era Isaque? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, o que era que a lei trazia, irmãos? Porque Paulo aqui ele está dizendo, no versículo 21, dizei-me vós os que quereis estar debaixo da lei, da escravidão, da opressão. Peca, mata. Pecou, morreu. Aí Paulo vai fazer essa alegoria. Não, a igreja de Deus não está mais debaixo da servidão, não. A igreja de Deus pertence à promessa, a Jerusalém de cima, que é livre, que tem liberdade em Cristo. Essa liberdade não é para pecar, mas a liberdade em Deus, recebe de Deus,
e distribui o que é de Deus, né? Muito bem. O método literal e textual. Textual é outro método de interpretação bíblica. Esse é o método gramático histórico, isto é, se preocupa em dar um sentido literal às palavras da profecia, interpretando-as conforme o significado ordinário de uso normal. A preocupação básica é interpretar o texto sagrado consoante a natureza da inspiração da profecia. Uma vez que cremos na inspiração plena das Escrituras através do Espírito Santo, devemos atentar para o fato de que há textos que têm apenas um sentido espiritual, sem que exija obrigatoriamente uma interpretação literal ou figurada. Ambos os métodos são válidos, esses métodos de interpretação, né? Mas devem ser utilizados com cuidado e precisão. Há muita coisa hoje, queridos irmãos, no meio dos evangélicos, muita criacionismo, né? Muitos espetáculos no meio da igreja, muitos interpretando coisas na Bíblia a seu bel prazer, que levam o povo à confusão, que não faz nenhum sentido, e muitas das vezes, crentes que ainda estão começando na igreja, eles são ludibriados, enganados, né? Pensando que aquele pregador, aquela cantora, aquele cantor realmente, né, está interpretando corretamente a palavra de Deus. E muitos têm se desviado do objetivo, que é seguir a Cristo. Então nós precisamos ter muito cuidado com interpretações bíblicas. Isso é importante que nós observemos, né? Muito bem. Houve um homem enviado. Ambos os métodos são válidos, mas devem ser utilizados com cuidado e precisão. Há uma perfeita relação entre as verdades literais e a linguagem figurada. Temos um exemplo bíblico da apresentação de João Batista no texto de João 1,6. Você pode abrir sua Bíblia e ler. Que diz o seguinte: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Notemos que o texto está falando literalmente de um homem, de um ser humano, cujo nome de fato era João. Os termos empregados referem-se literalmente a alguém fisicamente, não há dúvida nisso. Mais tarde, João Batista, ao identificar Jesus, usou uma linguagem figurada, quando diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Olha, Jesus era uma pessoa e João o identificou como o Cordeiro de Deus. Na verdade, Jesus era um homem real e literal, mas João usou a forma figurada para denotar o sentido literal da pessoa de Jesus. Manso, manso. Eis aí o Cordeiro de Deus, manso. Aquele que vai ser levado ao sacrifício, como Isaías disse, mas não vai abrir a boca. Como um cordeiro vai ser tosquiado, vão tirar sua lã e vão sacrificá-lo. Então você vê aqui uma linguagem figurada. Um texto literal dizendo que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Isso aqui é literal. E aqui, esse mesmo João, ao ver Jesus, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Essas duas expressões são corretas, não é? E nós sabemos que Jesus era um homem literal, mas João o identificou como Cordeiro, um animal que é manso, um ser manso e que ia ser levado ao sacrifício, né? Vamos para o terceiro ponto da nossa lição, terceiro e último ponto: a profecia na perspectiva escatológica.